maioria, é o torcedor de bem. E ontem deu para ficar muito claro onde estão aqueles que vão para bagunçar, para cometer crimes, inclusive, e onde está o torcedor que quer curtir o futebol como uma festa. Mas inibidos de que forma, Chico? Eu acho que eles não ficaram inibidos. Mas... Eles ficaram com raiva. Não, tá bem, é a primeira reação. Eu acho que nem uma coisa, nem outra. Quem é adepto da baderna está pouco se lixando com o que aconteceu. Mas quando eles forem cada vez menos, em menor número, forem amassados por essa onda positiva, eu acho que a gente vai começar a expulsá-los. Desculpa, mas eu vou ter que dar uma de pastor de novo. E daí eu concordo com o Daniel, vou ter que concordar com o Daniel. Desculpa, tá? Quem é do bem, vou ter que concordar. Quem é do bem, Meneghetti, vai cometer alguns pecados, porque nós somos humanos, vamos errar, mas a índole dele é a mesma. Quem é do mal vai fazer boas ações, mas a índole dele é a mesma, ele vai ser do mal sempre, as pessoas não mudam. Elas são sempre as mesmas. Não, tá bem, só que elas que vão fazer o mal nas suas casas, não no estádio de futebol. Elas que façam mal na vida delas. Porque no estádio de futebol não vão ser amassadas, Chico. Não vão ser amassadas essas pessoas que fazem isso, porque elas continuam sendo privilegiaadas e elas têm regalias nos clubes. Isso também tem que mudar, né? Pois é. Aí eu concordo contigo. Essa mesma mobilização tem que haver para identificar esses caras e tirar eles do centro, o né? marginal, para tu corrigir com educação, é um parto. Tu corrige com punição, velho. E é o que está faltando. Quero cumprimentar aqui, é o que sabe o pai da ideia, o Alexandre Limeira, vice-presidente de administração do Internacional, está no mandato novo, chegando agora, cargo diretivo no clube, né? Então quero cumprimentar o Alexandre Limeira, mas não só ele. Esta é uma ideia que saiu do Internacional, mas que o Grêmio aceitou, que as autoridades aceitaram. Uma ideia que, por exemplo, poderia ter surgido da federação. Sim. A federação poderia ser padrinha dessa ideia, mas não é. É um clube, o outro clube foi co-irmão na prática, o Grêmio aceitou, e aí sim entram as autoridades, a federação, a Brigada Militar, o Ministério Público. Então, todos de parabéns, mas principalmente o meu abraço fraternal ao Alexandre Limeira. Quando é possível, né, se realiza, né? Resta quando há saber, vontade, se realiza. Resta saber se a gente vai ter isso na Arena, por exemplo, que tem uma outra realidade logística da cidade, uma outra, Caminho do Gol, uma outra vai ter. região. Será que não tem como fazer na Voluntários ou na JR? Olha, a dificuldade logística... ali é mais difícil, tá? Porque no Beira-Rio mas é uma mais pena, né? Porque aberto. O Beira-Rio tem muitas vias de acesso. Mas aí a gente vai fazer só no Beira-Rio? É que o caminho do gol... É que tem que parar com esse negócio também de ser obrigado a fazer dos dois lados igual, né, Chico? Não, mas é que eu quero engrenar a partir de agora sempre. Chico, nas duas casas. O caminho do gol é proveniente da Copa do Mundo, que foi no Beira-Rio. Não tem nenhuma ideia logística para se fazer. Tem que se criar um outro nome, entendeu? Tem que se criar um outro nome e um outro projeto parecido, talvez. Pode ser. Uma outra ideia. Caravana, não sei do que. Hoje, na nossa reunião de pauta, o Haroldo Santos, que está de volta, ele estava falando, por que o Grêmio não cria o trem do gol? Vão todo mundo de trem num vagão. Desembarca direto na arena. Não sei do que se cria algo parecido. Não, só para vocês verem que as ideias afloram. Tem umas ideias malucas, às vezes dão certo. Né? O nosso abraço ao Haroldinho Santos. Olha só, a gente vai falar da bola rolando, mas esse fato é tão relevante que nós abrimos o programa, que é um programa de debate esportivo, com a torcida mista. E não com a bola rolando, que a gente já vai também analisar e debater. Roberto. O Lucas D'Alessandro, ótima iniciativa que só poderia ter partido do maior e melhor clube do Rio Grande do Sul. A Débora Jefferson, muito legal, parabéns a quem teve essa ideia. E o Thiago Halber, foi boa ideia, mas acho que deve ser utilizado novamente com aumento gradual do número de torcedores. Isso aí. No próximo, ter uns 2.000 de cada time. E o lado ruim sempre é o pessoal que vai e quebra cadeiras e banheiros. Esquecem que quem paga a conta é o seu time. Gonçalo. Meneghetti, vocês todos certamente trabalharam com ele e lembram muito bem do Marcelinho Paraíba, destaque do Grêmio na conquista da Copa do Brasil de 2001. Ele tem 39 anos de idade, ainda é um jogador profissional, ele defende o Inter de Lages no Campeonato Catarinense e ele foi oferecido ao Náutico, que passa por uma reformulação, já contratou 12 jogadores e tem muitos jovens no elenco. O Marcelinho Paraíba, ele pode jogar no Náutico. A direção do Timbu, do clube pernambucano, analisa a contratação desse jogador. Repito, está com 39 anos de idade e atua no Inter de Lages, no Campeonato Catarinense. Jogar contra o Joinville em fevereiro ou janeiro um jogo e tá, claro que joga mais paradinho, posicionadinho, mas com a bola no pé, faz andar. O Inter de Lages. Acabou de dizer isso. O primeiro Grenal dentro de campo, né? O primeiro Grenal da temporada terminou sem vencedores. O empate, no final, foi considerado justo pelos dois lados.
O Beira-Rio foi a casa do Grenal da Paz, o clássico marcado pelo setor de torcida mista, onde colorados e gremistas ficaram lado a lado. Um clima de amizade para mostrar que a rivalidade fica apenas dentro das 4 linhas. Em campo, a história foi diferente, cada um no seu canto. O Inter com apenas 2 titulares, Alisson e Nilmar. Já o Grêmio entrou com os jogadores mais experientes que tinha. Só que a novidade ficou por conta do atacante Yuri Mamute, de 19 anos. A bola rolou e quem arriscou primeiro foi Felipe Bastos, de cabeça. A resposta colorada foi mais perigosa, com Nilmar. O time do Diego Aguirre controlava o jogo nesse momento. No escanteio cobrado pelo Valdívia, Marcelo Groy estava atento. Depois disso, o tricolor mudou a partida. Lincoln obrigou Alisson a salvar em cima da linha. Quando Araújo pegou o rebote, já não valia mais nada, impedimento. Na sequência, Mamute passou por Cláudio Vinck e quase fez a torcida gremista gritar gol. O que dizer então de Felipe Bastos na bola parada? Começamos bem e por nossos próprios erros, o jogo se complicou e aí Grêmio passou a controlar aí na final do primeiro tempo. Determinação, o posicionamento tático, a forma de jogar foram boas, foi correta. Se eu fosse fazer uma avaliação, eu diria que foi bom. O intervalo serviu para Aguirre e Felipão mexerem nas equipes. Vitinho entrou no lugar de Valdívia e Giuliano na vaga de Araújo. A vontade do meia do Grêmio era tanta que ele até se atrapalhou nesse lance. Em mais uma chance, Douglas cruzou e Juan tirou do jeito que deu. Quase que essa bola tem um destino errado, hein? O Inter bem que tentou sufocar nos minutos finais. Marcelo Groy fez uma defesaça no cabeceio de Rodrigo Dourado. Logo depois, Vitinho chutou, já no desespero. A bola desviou e foi para fora. O clima de rivalidade sadia durante a semana foi tão grande que parece ter influenciado o resultado. 0-0. Placar para não deixar ninguém triste na hora de ir embora. O resultado de 0-0, eu não acho que é nem ruim para o Grêmio, nem ruim para o Internacional. Pode ser que não seja bom para o Grêmio nesse momento pela pontuação, seja melhor para o Internacional, mas é um resultado comum de um jogo, de um Grenal, de um clássico. Nós jogávamos em casa e eu gostaria de verdade um triunfo a nossa torcida. Mas acho que o resultado foi justo. Os 2 times tentaram, mas não conseguimos. O sujeito mais desconfiado iria estar pensando agora que o Grenal foi acertado no jantar do Filipão com o Diego Aguirre na sexta-feira, o que evidentemente não aconteceu, jamais aconteceria. Eu fiquei com a impressão de que é um time que achou que ia ganhar, mesmo colocando os reservas em campo, e outro que achou que ia perder diante dos reservas. E quando viu que não era um bicho tão feio assim, passou a atacar, não, peraí, nós temos condição de enfrentar esse time aí, vamos enfrentar. Então foi um Grenal que eu acho que tecnicamente foi fraco, mas interessante. Eu vi algumas afirmações do Grêmio e vi também no Internacional alguns jogadores se afirmando, outros decepcionando. Vou dizer 2 que decepcionaram para mim. O Nilmar, mais uma vez, e o Juliano pelo lado do Grêmio. Eu esperava mais do Juliano, especialmente pelo que eu vi contra o Juventude. Eu vi um bom Juliano naquele jogo. Eu acho que foi o Grenal de um Internacional com mais intensidade, até pela característica dos seus jogadores, contra um Grêmio melhor organizado. O Internacional, em determinados momentos da partida, foi encaixotado pelo sistema estabelecido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que povoou bem o seu meio-campo com marcadores e não deixou o Inter trocar 3 passes. Mas essa era a estratégia. E deu certo. Deu certo. O Inter, no começo do segundo tempo, até os 20 minutos do segundo tempo e no final do primeiro tempo, o Inter não conseguia trocar 3 passes. O Inter teve imensas dificuldades. O mérito do Grêmio foi jogar na sua limitação, Baldassi. Eu acho que sim. Mas tem uma diferença muito clara entre as duas equipes, né? O Grêmio consegue, por uma compactação, ele tem uma aproximação dos jogadores, mas às vezes carece da qualidade. O Inter tem muito mais qualidade, mas tem um buraco no meio-campo que eu não consigo entender. O Alex pega a bola e não tinha parceiro. O D'Alessandro sofre do mesmo mal. Jogou junto. Mas o D'Alessandro sofre do mesmo mal. Ribeiro Neto, o distanciamento oceânico entre cada setor do time do Inter não é do Grenal. Foi contra a Laú e vem sendo. A defesa joga em linha, o meio joga em linha
linha e no meio não tem ninguém. Nós concordamos que o Inter está mal treinado. A defesa para o meio-campo é de Uruguaiana a Porto Alegre. E o meio-campo para o ataque é de Porto Alegre a Torres. Esse é o grande problema do Internacional. Essa, e vocês são testemunhas, é a crítica que eu faço ao trabalho do Diego Aguirre. Para algumas questões, essa é justa. É muito cedo se criticar. Mas essa é justa. Agora, o Inter não é um time compactado. O Inter não é um time compactado. A zaga em linha, eu estou dizendo que é um pavor. A zaga em linha é correr risco durante 90 minutos. Mas quando os laterais não marcam. Né? Outra coisa, aí é que está o Diego Aguirre que se defina. Ou ele coloca laterais específicos de marcação, ou ele arruma uma cobertura com 2 volantes para esses laterais. Contra a Laú, as costas do Fabrício foi um salão de festas. Verdade. No Grenal ontem, as costas do Vinck foi um salão de festas para o Lincoln desfilar o grande futebol que tem. Aliás, tu tá falando um nome que o Ribeiro não conhecia até agora, né? Muito prazer. Né? Que o Ribeiro passou 3 meses do ano aqui dizendo que não, porque eu não vi ainda o Lincoln, não vi nada. E a reportagem na pré-temporada, olha, é um jogador com muito potencial, com muito potencial. E começando os jogos e o Baldassi elogiando, Daniel. E tu vendo ele jogar, né? Ribeiro, o Lincoln mandou dizer o seguinte pra ti ontem, ó. Muito prazer. Ele falou isso pro Filipão também. O Filipão escalou ele. O problema é o seguinte, o Ribeiro Neto, eu admito que o Ribeiro Neto não entende nada de futebol. O problema é o Filipão. O problema é o Filipão que há 10 dias escalou um time do Grêmio com Marcelo Hermes improvisado no meio-campo e o Lincoln no banco de reservas do Filipão. Eu não admito isso. Aí o Filipão ontem, encontramos o Lincoln e vamos perdê-lo agora para a seleção. Encontramos como, cara pálida? Filipão. Se todos nós da imprensa... Encontramos como? Se todos nós da imprensa, tirando o Ribeiro Neto, já tínhamos visto lá em janeiro que tinha um grande jogador no grupo do Grêmio. E que ele fez questão de criticar a imprensa, dizendo que a imprensa havia taxado de craque. Exatamente. Certo ele. Para que olhássemos para o Araújo. Outro que jogou bem, não tão bem quanto o Lincoln, mas jogou bem, o Marcelo Groy, não vou falar porque joga bem sempre. Eu não vou falar Marcelo Groy. Isso é uma obviedade. De novo, fechou o gol. O Matias Rodrigues fez uma boa partida. Uma boa partida. Eu diria 2 obviedades, tá? O Matias Rodrigues... O Rodolfo foi muito bem. O Groy e o Rodolfo são 2 obviedades. São 2 grandes jogadores. O Matias Rodrigues fez a sua melhor partida com o Grêmio. Eu espero que não tenha sido o aniversário dele. Eu acho que foi. Eu espero que não tenha sido o aniversário dele. Ele marcou, rapaz. E os 2 meninos da frente, o Lincoln e o Mamute, que teve boa movimentação no Grenal. Eu vi um Douglas tentando ser participativo, mas me parece que fisicamente não está ainda... Mas, Meneghetti, mas joga, né? Uma bola ele pode definir. Eu concordo. Só que a referência da presença do Douglas como jogador, tarimbado que é em meio à meninada, ainda é importante. Claro. Mesmo que ele não tenha feito uma grande partida. Que o que para mim ficou desse Grenal foi o seguinte, claro que um jogo não muda conceitos ou não muda estratégias, né? Mas de uma certa forma, eu acho que o Grêmio ficou um pouco mais revigorado, ganhou um pouquinho de fôlego, né? Porque eu confesso para vocês... reserva do Inter? Porque primeiro... Não, posso terminar? O Grêmio primeiro eu achei que... perdeu o lugar dele para Moreira na tabela. Primeiro que eu achei que o Inter... Primeiro que eu achei que o Inter ia golear o Grêmio. Segundo lugar, porque muitos jogadores desse time reserva do Inter são titulares. Tá? Então, reserva até ali. E em terceiro, eu acho que realmente o laboratório que o Felipão está fazendo, mesmo com todos esses sobressaltos e essa péssima colocação na tabela, Daniel, eu acho que dá uma respirada, assim, sabe? Que tu passa pelo Grenal, sempre... Pô, o Grenal vem numa hora errada. Tu é muito fatalista, Ribeiro, então naturalmente tu está satisfeito. É uma novidade. Está satisfeito com a colocação do Grêmio na tabela, com o Grêmio empatar com os reservas do Inter, está satisfeito. O Grêmio deveria ser colhado, o clube ia ser fechado. O Filipão fez o esquema para o Grenal, com a bola chegando no Douglas de forma rápida, e ele de forma rápida achando ou o Mamute ou o Lincoln. Então, fez um esquema que funcionou para o Grenal. Acho que nos outros jogos o Grêmio não vai poder jogar nessa condição de esperar o adversário. Quando o Filipão abriu o segundo tempo, colocando o Juliano e tirando um dos volantes, a gente imaginou que o Grêmio tivesse uma capacidade maior de chegada, porque o Filipão sentiu que o jogo dava para isso. Mas o Juliano realmente não cumpriu com as... Ontem, eu acho ele um baita jogador. Então a ideia do Filipão não se complementou no segundo tempo. Sobre as individualidades do Internacional, que foi esse time desorganizado, que tem velocidade, tem qualidade técnica dos jogadores, mas ainda é um time que não tem compactação, eu quero ressaltar uma individualidade de um jogador que para mim definitivamente se apresenta como uma possibilidade séria de titularidade. Um jogador que ontem, quando o D'Alessandro